Ou leis religiosas, hoje eles vivem debaixo de uma autoridade chamada graça de Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10. Eu vou ser eu gosto de falar devagar para você entender. Capítulo 10, verso de número 25. Eu tenho como título dessa mensagem, curta mensagem hoje, as 3 arcas de Deus. Hebreus 10, 25. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: não deixemos de congregar-nos. Ou em algumas traduções que diz: não deixemos de nos reunir como igreja, como é o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu vou repetir para a gente ficar mais atento ao versículo, amém? Diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, como é o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês, que estão falando da igreja, nós, veem que se aproxima o dia. Somente esse verso, podeis sentar, em nome de Jesus. Irmãos e meu amado ouvinte, se hoje nós estivéssemos aqui em um evento, talvez que fosse oferecido algo material, talvez tivesse 10 tanto de pessoas aqui, como este fim de semana, ali na localidade onde eu moro, diz o pessoal, eu não saí para olhar, mas dizem que tinha umas 100 pessoas, além de estar aglomerando, né, sem nenhum cuidado, né, higiênico, como pede as autoridades, mas estavam ali reunidos para satisfazer seus desejos da carne. Mas a palavra de Deus, ela vai falar, eu queria começar falando sobre a Arca de Noé. A Arca de Noé, falar um pouquinho aqui sobre ela. A Arca de Noé, ela media, quando ela foi feita, está em Gênesis, né? Livro de Gênesis. Ela media 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 côvados de altura. A arca foi construída em 1656 anos depois que Adão, né, o primeiro homem que foi formado, ele foi feito pelas mãos do Senhor na terra. Depois de 1656 anos, depois do homem já ter vivido muito, o Senhor resolve, né, enviar ali Noé com uma palavra para o povo, para avisar que haveria na terra um juízo de Deus, como o irmão Antônio Paulo falou sobre o juízo. Ia haver um grande juízo na terra. Deus ia exterminar toda raça que ele criou, todo ser que ele fez, que respirava na terra. Ele ia acabar com a água, com o dilúvio, e a terra ia sofrer esse grande e terrível dilúvio. Só que a Bíblia diz que antes disso acontecer, Deus, ele olha para a terra e ele procura seres humanos que o adorem, que os louvem, que se voltem, que prestem a ele homenagem ou cultos, como nós dizemos. Só que Deus, ele começa a procurar, e a Bíblia diz que Deus vê o homem tão mal
de uma forma tão cruel que ele se arrepende de ter feito homem. E disse Deus, né, que iria acabar, mas de repente ele viu alguém chamado Noé. E aí, através de Noé, o Senhor, com muita misericórdia, manda avisar a humanidade que vai acabar a terra com água. Noé prega, Noé avisa, Noé diz, e Noé se coloca na posição de Deus, já sabendo do que estava por vir. Quando a arca ela foi construída, quando essa arca, enfim, voltando aqui, ela tinha, como eu disse no começo, ela tinha aí 300 côvados, 300 de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Um côvado ele corresponde a medida de um cotovelo até esse dedo aqui, certo? Cerca de 50 centímetros é um côvado. Então, em metros, a arca media 150 metros de comprimento, baseando pelo campo de futebol, um campo grande. 25 de largura e 15 de altura. Gênesis capítulo 6 fala da construção da arca. De acordo com o texto bíblico, Gênesis capítulo 9, verso 28, Noé viveu 950 anos. Tinha 500 anos quando gerou Sem, Cão e Jafé, seus 3 primeiros filhos. Com a idade de 600 anos, enfrentou o grande dilúvio e ainda viveu mais 3 séculos e meio, 350 anos, que significa que ele poderia ter falecido já nos dias de Abraão, já na 10ª geração de seus descendentes. Quer dizer, Noé ele viveu tanto, 950 anos, só teve um que viveu mais do que ele, que foi seu bisavô, né? Que era Metusalém, viveu 969 anos, foi o que mais viveu, segundo a Bíblia, sobre a terra, né? Como homem. Então, irmãos, nós vemos aqui um Deus cuidadoso, um Deus preocupado e um Deus querendo livrar o ser humano do seu próprio juízo, porque Deus é amor, mas também é justiça. Então, como a gente lê o texto, o Senhor nos adverte para que nós venhamos sempre nos reunir como igreja. Naquela época, ninguém se reunia para buscar a Deus. Provavelmente, naquela época, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, será como nos dias de Noé, que todos casavam e se davam em casamento. Todos viviam suas vidas do seu jeito, da sua forma. Todos achavam que deveriam fazer do jeito que eles quisessem e eles faziam. Só que isso desagradou a Deus ao ponto de Deus dizer: Noé, faz uma arca. E nesta arca, põe dentro dela um casal de cada espécie de animais. Assim Noé fez. E avisando o povo: olha, Deus vai mandar o dilúvio e vai acabar com tudo. O povo zombava, o povo de uma certa forma até acreditava em Deus, mas não estavam dando crédito sobre a palavra juízo. Quando Noé termina a arca, entra os animais como o Senhor determinou, entra também sua esposa, suas filhas e genros. Ao fazer o que o Senhor mandou, Deus fecha a arca. A arca, de repente, está ali lacrada. Depois começa a chover, choveu por 40 dias sobre a terra, 40 noites, 40 dias, e inundou toda a face da terra. Irmãos, eu fico imaginando, naquela época, as pessoas, né? Imaginando, quando começou a chover, talvez, olha, Noé dizia assim: olha, vai chover. E as pessoas diziam: isso é um louco, isso é um maluco. Aí quando começou a chover, eles diziam: não, chuva normal. Aí de repente chove o primeiro dia. Eita, hoje choveu muito. Aí chove o segundo dia. Eita, tá alagando tudo, tá derrubando tudo. Chove o terceiro. As pessoas começaram talvez a observar que Noé tinha razão. E as pessoas provavelmente começaram a buscar a Noé. Só que chove o quarto, o quinto, e essa água vai subindo. As pessoas, os animais, tudo começa a morrer. A arca começa a flutuar. Noé e sua família estão salvos. Mas a humanidade perdeu a chance de se livrar do dilúvio. Eu fico imaginando, naquela época, como o Senhor mandou fazer a arca, e eu fiquei meditando isso hoje, pedindo uma palavra a Deus, o porquê que Deus não fez essa arca maior. Porque já existiam milhões de pessoas naquela época. Mas ao mesmo tempo eu entendi. Primeiro, porque se Deus mandou fazer a arca, é porque Ele já sabia, irmãos, que ninguém, somente Noé e seus filhos, sua família, queria compromisso com Ele. Porque se não fosse, se a humanidade estivesse buscando a Deus, Ele não tinha mandado o dilúvio. Mas Ele não tinha feito também arca.
porque não precisaria da arca, né? Então ele fez a arca com o propósito de livrar o povo do grande e terrível dilúvio que houve. Glória a Deus. Quando nós olhamos para a situação, irmãos, dos dias de hoje, nós vemos o ser humano, em geral, da mesma forma dos dias de Noé. Eles vivem suas vidas conforme as suas vontades. Até mesmo as igrejas, seja evangélicas ou seja lá que qual seja, até mesmo as igrejas, ela está, cada dia que passa, ela está sendo ameaçada, não pelos de fora, mas por nós mesmos. Você quer ver uma coisa interessante na igreja hoje? Se você marcar um culto, e nesse culto alguém marcar um aniversário, e se for para escolher entre o culto e o aniversário, as pessoas vão para o aniversário. Você parou para pensar nisso? Os dias de Noé, as pessoas, alguns que ainda se diziam ali os que gostavam, que amavam a Deus, eles eram assim. E Deus, ele não aceita jamais que nós venhamos descumprir Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quando nós olhamos para um Deus irado com a raça humana, nós vemos um homem chamado Noé, um homem tido por louco, mas que avisou a humanidade que estava por vir. Esta foi a arca de Noé. Assim o Senhor terminou com toda a espécie humana que estava sobre a terra, menos sua família, e um casal de cada animal foi colocado na arca. Choveu 40 dias, 40 noites, tudo se acabou, mas Noé foi preservado. Depois disso, pastor, continuou? O homem ficou bom? Não. Os filhos de Noé saem da arca, sua família sai da arca, os animais saem da arca. Começa novamente os seres humanos a se casarem, se dando em casamento. As famílias começam a se multiplicar, encher a terra, porque assim o Senhor ordenou. Depois, irmãos, eles começam a errar novamente. Começam a pecar, começam a desagradar a Deus. Esquecem da aliança que Deus fez com eles. Então, Deus, ele é um Deus de misericórdia. A primeira arca não deu certo. Eu vou falar da segunda arca. Eu queria falar também da segunda arca. A arca de Noé, a gente falou um pouco sobre ela. A arca da aliança. 2 Samuel capítulo 6, a partir do verso 12. A palavra do Senhor diz que uma certa vez, Davi, ele ia levando a arca para Jerusalém. Quando Davi vai chegando próximo de Jerusalém, acontece o inesperado, porque ia levando a arca de uma forma que não agradava a Deus. E aquela arca, ela cai. E ali, alguns homens são mortos. Mas enfim, eu quero falar da arca na casa de Obed-Edom. Essa arca chega na casa de Obed-Edom. Ela fica na casa de Obed-Edom alguns meses. Esse homem recebe com alegria a arca de Deus. Ele ama a arca. Então no capítulo 6, verso 12 diz assim: então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom, tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Obed-Edom, irmãos, ele amou a arca de Deus. Por amar a arca de Deus, a Bíblia diz que Deus abençoou. Por Obed-Edom ter um amor pela presença de Deus, porque a arca naquela época significava a presença de Deus. Por ele amar, a Bíblia vai dizer que o Senhor o abençoou. Hoje essa arca, ou a presença de Deus, como foi falado essa noite aqui, quando estamos nessa arca chamada igreja, nós sentimos a presença de Deus da mesma forma. Glória a Deus, aleluias. A arca de Deus, ela trouxe para o povo de Israel bênçãos, mas se não soubesse lidar com ela, ela trazia maldição também. É no caso dos homens que foram exterminados por levar de qualquer jeito. Irmãos, Noé tinha amor pela arca. Noé amava a arca, por isso que chama a arca de Noé. Ele fez a arca. A Bíblia diz que o Senhor ali o ensinou, o instruiu e disse como ele fazia aquela arca. E ele fez a arca conforme disse o Senhor.
A segunda arca, como eu estou falando, Obed-Edom, ele tinha um grande amor pela arca, a gente leu. E ela trouxe bênçãos na casa de Obed-Edom. Mas a terceira arca, que hoje nós estamos aqui, chama-se a igreja. Efésios capítulo 5, verso 25, diz assim, ó, diz Cristo. A palavra de Deus diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, Noé amou a arca, Obed-Edom amou a arca ao chegar em sua casa, e Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Glória a Deus, aleluias. Posso ouvir um glória mais forte? Glória a Deus, aleluias. Você é a igreja de Deus aí? Aleluias. Irmãos, ele deixou os céus, como vai falar dessa noite, e se entregou pela igreja. Ele amou ao ponto de se entregar, a dar a vida, a sofrer lá no Calvário por causa de mim e de você. Irmãos, nós vivemos uma época que tem alguns sinais estranhos acontecendo na Terra. De ontem para hoje houve um terremoto aqui próximo, que não sei se alguém ouviu falar, né? Então assim, as coisas elas estão se cumprindo, a palavra de Deus ela vai se cumprir, quer o ser humano queira ou não. Agora a arca de Deus, a arca de Noé, ela livrou o povo, aqueles que acreditaram, e olha que foi um povo pequeno, só foram 8 pessoas que entraram na arca. Ela livrou aquele povo de um grande juízo que estava para vir sobre a terra, e veio, e apenas 8 pessoas se livraram. A arca da aliança, ela era colocada nos templos, e todas as pessoas que iam até ali, não podia qualquer pessoa entrar e tocar na arca, mas somente pessoas que se preparavam, sacerdotes, somos sacerdotes, e eles iam oferecer muitas vezes sacrifício a Deus pelos pecados da humanidade, matavam cordeiros, e assim o Deus ia cobrindo os pecados. Já a arca chamada igreja, que nós podemos dizer isso, ela é diferente das outras arcas. Porque a igreja hoje, ela não vive mais, naquela época era lei, hoje nós estamos debaixo da graça. É por isso que Deus permite as pessoas entrarem na igreja e saírem a hora que querem. É por isso que Deus permite muitas vezes a pessoa se afastar e depois retornar. Porque não é lei, é graça, é o favor imerecido. Glória a Deus. Mas mesmo assim nós corremos o risco de ficarmos fora da arca. Você já imaginou ali se a família de Noé, algum deles, na hora que começou a chover, tivesse feito uma viagem, tivesse saído da arca? Teria perecido, né? Então aqui nós vemos que a Bíblia diz que eles entraram na arca e o Senhor fechou as portas. E quem estava dentro, quem estava fora, quem acreditou, viveu, e quem não acreditou, padeceu. A igreja hoje, ela não pode, jamais, ela não tem placa. Eu sei que existem várias igrejas, vários nomes, são milhares. Só a igreja evangélica no Brasil tem mais de 1000 de nomes de denominações. Igrejas católicas são várias, em todo o Brasil e no mundo. Mas eu estou falando essa noite de uma igreja diferente, de uma arca chamada a Arca de Deus, a igreja de Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele quando a Bíblia diz aqui em Efésios 5:25, diz que Cristo, ele amou a igreja e se entregou por ela, ele não falou em nenhuma parte da Bíblia, você vai encontrar ele citando o nome de igreja, mas ele vai citar a igreja, a igreja. Então, o que nós entendemos? Que hoje, quem está entendendo, diga amém. Amém. Que hoje a arca, que ainda pode nos livrar, assim como a arca de Noé livrou o povo das águas do dilúvio, a sua família que entrou dentro, assim como a arca da aliança trazia a presença de Deus para os lares, como foi na casa de Obed-Edom, e abençoava as pessoas, assim como ela trazia a presença de Deus ali dentro dos templos, assim também a arca de Deus hoje. Quando nós chegamos na igreja, muitas vezes tristes, desanimados, cansados, que nós começamos a adorar, a louvar a Deus, a gente sente a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando nós buscamos a Deus, como buscou Obed-Edom, a gente sente ali o refrigério na nossa alma. A gente sente ali que algo está diferente. Porque a arca de Deus sempre significou local ou lugar
de livramento quando nós nos referimos à palavra, né? Porque o povo de Nínive, eles, uma certa vez, Deus mandou ali Jonas pregar para aquele povo, e aquele povo se arrependeu e aquele povo se converteu. Já o povo, a população na época de Noé, ninguém quis saber, a não ser ele e sua família. Já o povo de hoje, existe uma porcentagem de pessoas que querem saber. Mas a questão não é querer saber, a questão é entrar e ficar dentro da arca. A arca de Deus. Você vê, irmãos, que é tão sério. Tem pessoas que até dizem assim: olha, eu gosto desse negócio de ser crente, é legal, é bonito, eu até gosto, mas deixa pra lá, eu já tenho Deus no meu coração. É assim que muita gente diz. E tem gente que também não toma a decisão de entrar nessa arca por causa das famílias. Aí o que fulano vai dizer? Outros são jovens demais, dizem assim: eu vou aproveitar a vida e eu vou viver mais, eu vou brincar mais. Quem sabe quando eu envelhecer mais, vou aproveitar enquanto eu sou novo ou eu sou nova. Não é assim que muitos fazem? Ontem, ali em Boa Esperança, foi enterrado um senhor muito conhecido chamado José Domingos. Crente, servo de Deus. E hoje eu estive visitando a família. E uns 20 dias atrás, eu conversando com ele já doente, né, enfermo, e ele disse uma coisa interessante para mim que eu nunca esqueci, né? Ele disse assim: pastor, o que eu mais quero é estar aos pés de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E aí quando eu fui lá hoje, conversando com o filho dele, eu dizendo para ele, eu andei aqui, a última vez que eu estive aqui, ele dizia para mim que o que ele mais queria era estar aos pés de Jesus. E para estar aos pés de Jesus, tem que sair da terra. Glória a Deus. Mas ele vivia dentro de uma arca chamada igreja. Então, irmãos, todos nós temos que estar dentro dessa arca de Deus. Porque Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele não se entregou por todo mundo. Ele se entregou pela igreja. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele deu a vida pela igreja. Assim como Noé falava da arca, assim como aqui em 2 Samuel falava sobre a arca da aliança, aqui na Bíblia Sagrada vai falar da igreja, que também nós fazemos uma nova aliança com Cristo através do Calvário. A cruz, ela é um símbolo de renúncia, ela é um símbolo de sofrimento, ela é um símbolo de dor muitas vezes para os seus fiéis. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, que passamos a conhecer, nós passamos a querer ou não querer obedecer. Isso é uma coisa que nós é que decidimos. Deus não vai decidir nada por nós. A única decisão que ele teve foi de vir à terra, morrer na cruz e dar a vida por nós, pela igreja. O restante ele deixou para a gente fazer. Eu costumo dizer que aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai mover um dedo. Mas aquilo que nós não podemos, que é o impossível, Deus move os céus e terra. Então, meus irmãos, fica aqui. O dia de amanhã não nos pertence. A decisão é nossa, não é de Deus. Uma das coisas que mais nós temos que querer saber é sobre vida eterna. Porque hoje você está de pé, rindo, achando graça, brincando. Amanhã você pode estar dentro de um caixão, pode morrer. E aí? Como é que fica? Está dentro da arca? Amém. Está com Cristo, está livre do juízo de Deus. Está fora da arca? Está correndo um grande risco, pode não dar tempo. O Covid-19 veio aí no mundo, arrasando países, a economia, arrasando a vida das pessoas, morrendo gente aí. E muita gente que eu achava que estava nem aí para Deus, disse assim: olha, sabe que os crentes têm razão? As pessoas dizem, sabe que os crentes têm razão? Eles falam muito que esse negócio que Jesus vai voltar, sabe que está voltando mesmo? Olha o que está acontecendo. Aí eu me lembro de Noé, né? Noé dizia, olha, vai vir o dilúvio, vai vir água aí, vai acabar com a raça humana. Se preparem, ninguém deu crédito. Quando começou a chover, eu imagino o povo dizendo, sabe que Noé tinha razão? Tá chovendo demais. Aí hoje as pessoas estão dizendo, sabe que os crentes têm razão? Tá morrendo gente demais.
né? Então assim, aí é uma pergunta que eu faço para nós. Até quando nós vamos ficar fora da arca? Até quando nós queremos dizer que amamos a Deus, mas na verdade a Bíblia diz: se nós estivermos em Deus, se nós estivermos em Cristo, né? Nós estivermos nele, a palavra dele estiver em nós, nós pediríamos a ele o que nós quisermos. Amém? Então, irmãos, nós, seres humanos, falhos, pecadores, não somos melhor que ninguém. Eu não sou melhor que você não é melhor que eu. Eu sou um ser humano igual a você, peco, erro, mas eu acredito que a arca de Deus, como foi no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, é a igreja. E a igreja é a única forma que nós temos de nos salvar, pelo meio da pessoa de Cristo Jesus. Aleluia. Não é a religião que vai salvar. Até porque se religião fosse uma coisa tão boa, Jesus ele não tinha sido morto pelos religiosos. E por isso que Cristo ele não estabeleceu uma religião, ele estabeleceu a minha igreja. Estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não têm poder sobre ela. Glória a Deus. Aleluia. Quer dizer, é como se ele diga assim: olha, eu vou fazer uma nova arca. E essa arca, o inferno não tem poder sobre essa arca. E essa arca, ele determinou para os discípulos, João 3,16, vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, resumindo, quem quiser entrar na arca, bem. Quem não quiser, problema de quem não quiser. Mas a única solução vai ser a arca de novo. Assim como foi nos dias de Noé, todos se casavam e se davam em casamento, assim será também, Jesus falou, a vinda do Filho do Homem. Ele fez essa comparação sobre a arca do Antigo Testamento. No dia de Noé se casava, se dava em casamento, o Senhor Jesus falou que será semelhante. Ele também fala assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, que era uma época que o ser humano não estava nem aí para Deus, né? Assim será a volta do Filho do Homem. Então ele estava falando da sua vinda sobre a terra. É por isso que Hebreus 10:25 fala, quando a gente leu aí, que não deixemos nós de nos reunir como igreja. O que é uma igreja? Nós sabemos bem, é um corpo. É um corpo que tem vários membros. O irmão falou até da videira aqui. E esse corpo, Cristo é o cabeça desse corpo. Ele é que comanda esse corpo. E quando ele comanda esse corpo, ele é o líder, nós somos os liderados. Aí existe a hierarquia, de cima para baixo, né? E como ele é o cabeça, ele é que vai guiar, que vai orientar, que vai falar, que vai dizer, que vai repreender, que vai fazer com que dê certo. E quando ele diz para a gente não deixar de se reunir, ele faz um alerta, a gente já leu no início, né? Como é o costume de alguns, porque muitas pessoas elas vêm para a igreja, só que elas deixam essa arca, elas saem da arca e elas ficam fora, correndo um risco. E ele diz ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia? O dia do juízo de Deus. O dia do Senhor que está para vir sobre a terra. Então, irmãos, Jesus está voltando. Ele falou que iria voltar. Já faz mais de 2000 anos que ele falou que iria voltar. Já faz mais de 2000 anos. Tem muitas pessoas que não acreditam mais que Jesus vai voltar. Mas eu acredito por causa de uma coisa: as profecias se cumprem. Glória a Deus. Aleluia. Se não tivesse profecia se cumprindo, eu não acreditava. Mas as profecias se cumprem. Jesus disse: olha, se levantará nação contra nação, reino contra reino, pestes em vários lugares. O Covid foi aonde? Foi só em Boa Esperança? Foi só em Nova Rússia? Foi em vários lugares. Não só lugares, mas também países. Terremotos, fomes. Essa pandemia vai trazer para o mundo muita fome também. Já estava causando. Não no Brasil. No Brasil tem pouco. Começou agora. Quando acabar esse auxílio, vocês vão ver tanta coisa. A gente vai ver se Jesus não voltar. Mas devastou países aí, sabe? E Jesus falou sobre fome. Peste e fome. Violência, porque a fome gera violência. As pessoas vão, né? Naturalmente que vai ter mais violência, mais assalto. Isso aí é normal. Mas Jesus disse que tudo isso é o princípio das dores. Então nós vivemos uma época delicada, complicada, que nós devemos nos reunir como igreja, sempre visando, como diz aqui o texto, né? Encorajar uns aos outros. Dizendo, olha, fique firme, não se desvie. E como ele diz, porque quando vocês veem
que se aproxima o dia. Quer dizer, quando vocês veem pelos sinais, pelas